Então, essa história da Mariquinha que você estava falando. Ah, sim, a tia Mariquinha Vasconcelos, né, que era dona de uma parte da Vila Maria, que era a chácara, né? Então, depois, mais tarde foi loteado, né? Mas tem muita história, a própria Vila Maria. Como o bairro de Santana também tem, né? O bairro de Santana dos mineiros, né, que trouxeram muita vida para São José, que hoje é considerado um bairro, não é um bairro, passou a ser até uma cidade né, mineira, né? Então, eu lembro, o Dirceu, o que me ajudou muito foi também ter trabalhado no Vale Paraibano, no tempo do Joacir Bessa e tal, e meu primo Edevar Simões, que você já deve ter ouvido falar, que era paralítico na cama, eu aprendi muito com ele. Então eu viajei muito na Magrela, como conta, né? De Santana eu fazia até os Veneziane, no posto de gasolina, do Getúlio. Eu ia fazer a parte de cobrança, entrega de jornal, e eu fazia esse serviço para o Edevar com muito gosto até. E na subida você já tinha ali em Santana irmãos Priante, tinha os irmãos Renault, Cerâmica Vaz, os Luquete. Isso tudo na Rui Barbosa ali. Tudo na Rui Barbosa. Tinha Tecelagem Paraíba, ainda do tempo do Severo e tal. E vinha caminhando para cima, né? Empurrando a Magrela, subida da Rui Barbosa, que era a avenida mais longa de São José, né? Rui Barbosa. Então no Vale Paraibano eu aprendi muita coisa. Isso na época dos 15, 16 anos, 1956, por aí. Você é natural daqui de São José mesmo? Natural de São José. Nascido na tradicional Santa Casa. Seus pais são daqui também? São daqui mesmo. A minha mãe trabalhou muito tempo na Tecelagem Paraíba, foi operária, né? Aqueles tempos que entrava de madrugada, às vezes me levava, morava na Vila Maria, nós morávamos na Vila Maria, ela me levava até a irmã dela, que trabalhava no Irmãos Priante, para minha tia ajudar a tomar conta do rapaz aqui, né? Ela trabalhou muito tempo. Meu pai é filho do Coronel Zé Domingues de Vasconcelos, que foi prefeito aqui em São José. Na época do Coronel é que nasceu o primeiro zoneamento de São José dos Campos. Foi dividido a cidade em zonas sanatorial, industrial, comercial, né, e residencial. Foi o primeiro zoneamento de São José. Não lembro a época, mas eu tenho lá cadastrado, vou informar mais tarde para você. Agora, naquela época, uma cidade sanatorial, o senhor imaginava que ela poderia se transformar nessa grande cidade que é hoje? Nesse boom, né? Então, o Dirceu, foi uma surpresa muito grande. Você vê, de sanatorial, em que tinha aquela, pode ser, separação, né? Porque o medo, né, do camarada chegar num restaurante ou tomar um cafezinho e tal, em que as xícaras tinham que ser esterilizada, aquele negócio todo, isso aí realmente foi uma surpresa. No entanto, falando em surpresa, em frente ao sanatório Vicentino Aranha, existia um campo de futebol. E quantos moleques como eu jogávamos bola até descalço, entendeu? Bem em frente ao sanatório Vicentino Aranha. E nada aconteceu conosco. Foi também sorte, né? Mas nesses tempos trabalhou, jogou muita gente, tipo o Mané dentista, o Nestor trabalhava no Depósito Brasil, e desceu gente que ainda está andando para lá e para cá, como o Zé Félix, o Assad, você conhece perfeitamente quem é, o irmão da minha Assad. Tem bastante gente. Bom, então da época, esse boom que deu estouro mesmo foi a partir de uma época de 1970, na época que o Sobral entrou, né, 70, 71. E foi a época que eu
realmente estava começando, que tirei o meu Cresce e comecei no mercado imobiliário em São José. Então, isso também me ajudou muito, né? A entrada do Sobral, que impôs, já tinha regra, toda cidade tem a sua regra, né? Mas ele acertou e colocou mais algumas regras, fazendo com que a população ajudasse ele a governar, porque também se a população não ajuda, não adianta nada o administrador, né? E o administrador foi de pulso, valeu. Bom, passou aquela fase senatorial? Passou. Eu tive oportunidade, naquela época ainda, um pouquinho antes de entrar no ramo imobiliário, de ter um sócio no bar Lanches Ouro Verde, que era e que foi o tradicional bar paulistano. Você já deve ter ouvido falar, na Rua 15, esquina com a Sebastião Unio. E nós não fechávamos a porta do bar-restaurante. Ali tinha o restaurante e ali tinha a empresa de ônibus Zefir. Com muito custo ainda ajustamos o ponteiro no combinado e eles saíram de lá, o Zefir saiu. E aí continuamos com o restaurante. E não fechávamos, era dia e noite. Eu entrava às vezes, 15 dias eu entrava às 6 da manhã e saía às 7 da noite. Em frente à biblioteca ali. Em frente à biblioteca. Do outro lado era o Banco Francês. E na frente era o Vicente Amarela, que aos domingos recebia jornais de madrugada e tal. O velho tradicional, meu amigo, já saudoso Vicente Chamarela. Na madrugada é para ter papo comigo. E nas férias, o que acontecia no inverno? Passagem dos paulistanos e fazia parada no nosso bar para tomar aquele chocolate quente, pãozinho quente, né, que iam buscar lá na padaria Vulcão, você deve ter ouvido falar, na Rua 7, e depois caminhava em direção à Estrada Velha para Campos do Jordão. Não existia nova ainda. E ainda, você vê, até lá então já desapareceu aquele negócio de tuberculoso. Se fosse pegar muito nessa situação, Campos do Jordão deixava de existir, né? É verdade. Tivemos a fase de turismo também, né? Porque São José passou por outro ciclo, né? E depois entrou mesmo com uma força a parte industrial, né? Que aí veio a industrialização, Embraer, né? Não, aí veio a General Motors, do qual eu também fiz parte, trabalhei também, em 1958, entrei lá, a chapa M003. A GM estava começando, 57, 58. 59 o Juscelino veio inaugurar a fábrica, né? Também aprendi muita coisa. Mas esse período do Bar Ouro Verde aí, você está falando na época de 70, por aí. 70. 68, nascimento do meu filho, Marco Antônio. 68, 69, em 70 eu já ingressei no ramo imobiliário, né? Fui aprender muita coisa em São Paulo, porque eu tive também um tempinho em São Paulo, onde eu conheci a minha cônjuge, né? Eita, cônjuge, viu? Que me suporta. Né? Isso foi nos anos 60. Eu conheci ela em 66, 65, 67. Casei em 68. Então você foi fazer o que em São Paulo? Eu fui conhecer São Paulo e arriscar. Diz que santo de casa faz milagre. Fui tentar fazer lá, mas voltei porque o milagre é aqui mesmo, né? Você sai daqui Mas aprendi muita coisa, viu, Dirceu, em São Paulo. Ficou lá quanto tempo? No tempo da garoa, hein? Ainda que existia um pouco da garoa. E ficou lá quanto tempo em São Paulo? Fiquei uns 4 ou 5 anos. Mais ou menos. Mas era São Paulo que você andava a pé pela São João, entendeu? No tempo do Marabá, do Ipiranga, né? Cinemas que você entrava e andava de madrugada, nada acontecia, né? Andava de ônibus no velhos Camarões, né? Aqueles bonde aberto, né? Os bonde, né? Bonde, Era gostoso. Vivia São Paulo, eu vivi São Paulo. Ainda tive esse prazer de viver São Paulo. Lá eu aprendi a trabalhar no ramo imobiliário, entendeu? Gostei, voltei
tive o prazer de ter um sócio para o bar e restaurante, mas queria sair dele, sair e fui sair da sociedade. E fui para esse ramo. No ramo imobiliário eu tive muita coisa boa, aprendi também muita coisa. Conviver com todo o segmento da sociedade, né? Você chegou trabalhando no imobiliário ou abriu a sua própria imobiliária? Não, trabalhei em imobiliária lá em São Paulo. Né? E aqui? Aqui eu abri junto com meu primo, com o Raul Porto, o Rubens Porto, que é a família daqui também, né? São os primos, que ele foi presidente do tênis. E abri também com mais um, depois, mais tarde, abri com outro, mas depois eu defini que a trajetória seria minha, só, né? E hoje eu tenho como sócio o meu filho, né? Mas o ramo imobiliário me trouxe muita coisa boa, viu, Dirceu? Eu acho que vale a pena, apesar que você tem uns tropeços e tal, mas é tropeçando que você pode levantar e não tentar. Mais do que ninguém, o senhor acompanhou o crescimento da cidade, né, nesse mercado imobiliário. O senhor viu essa cidade desenvolver, né? E muito. E desenvolveu para melhor? Desenvolveu, só que a parte industrial, ela talvez seja por causa do mercado no Amazonas, liberação de isenção de impostos, aquele negócio todo, então nós perdemos o mercado. E às vezes por conta de outras coisas que talvez até seja o caso do sindicato também, que influenciou muito também, né? Nada contra, longe de... Mas é que às vezes... Mas houve muito radicalismo também contra os empresários, né? Ah, sim, teve também, né? Mas essas mudanças todas, Dirceu, essa mudança toda que aconteceu em São José, é uma pena porque você sabe que a indústria ela traz vida, né? Vamos dizer que hoje a economia também ela não gira só no comércio. Como é que o comércio pode viver sem a indústria? Não é verdade? Então nós tivemos o que? A Kodak saiu, a Nacional está quase nos finalmente, a Philips, né? A própria Rodia, ficou só uma parte daquela Guim, se não me engano, né? Tecelagem Paraíba, a própria Cerâmica Vaz, a Eugênio Bonadio, a fábrica da Eugênio Bonadio. Tivemos boas indústrias. Infelizmente, agora, serviço, será que São José dos Campos só comporta só serviço? É uma pergunta, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver pelo lado do sim. São as cidades em torno de São José que vêm recorrer ao serviço de São José, né? Agora, como é que era viver naquela cidade de antigamente? Aquela cidade mais voltada para o turismo, em relação a São José de hoje? Então, Odisseu, depois teve não podemos nem chamar isso de indústria, né, tuberculose, né, seria o fim da picada, né? Mas a época sanatorial, ela deu uma evolução para São José. Ela trouxe muita gente que veio para cá para fazer o tratamento e deixou dinheiro aqui em São José, certo? Ela ajudou São José a progredir também. E trouxe muita gente que ficou por aqui também. Acabou ficando, sim, constituiu família. Foi Dória, né? O próprio Dória, teve muitos outros, né, que aqui constituíram família. Essa fase, depois do sanatorial, que acabou e tal, porque passou para a estação hidromineral. Hidromineral? Não, ela teve uma fase
climática, como é que é? Teve Uma instância climática. Estância. Instância. Essa aí trouxe até verba para São José, né? Porque parece que é um verbo especial quando a cidade é instância. A instância. E isso acabou, né? Ela passou a ser industrial, a Dutra também ajudou muito, né? Mas tem muita história, tem muita gente que sabe, você agora há pouco falou, tem muita gente escondida por aí que conhece muito, não tem? É verdade. No dia a gente temos um clubinho em São José, que é o Joseense, que você já ouviu falar. Já foi lá? Já? Então, lá tem gente enterrada lá que conhece a história. Luiz Paulo Costa é um deles. Aquele tira da terra, não sei de onde, tem muita história. As passagens dele, né? O Luiz Paulo tem umas histórias, mas é meio polêmico, mas tem história. E como é que era a juventude naquela época, senhor? Boa, muito boa. Quem eram seus amigos da juventude? Opa, grandes, bons amigos. Alguns deles, naturalmente, já estão lá no andar de cima, como muitos falam, né? E outros estão por aí, mas só que começa a espalhar, né? Mas desses que estão aqui, quem iam para as baladas da época com o senhor? A balada, olha, balada. Não existia balada, existia brincadeiras dançantes. As brincadeiras dançantes no tênis, na associação esportiva, no esporte, na Rua 15, que era o Esporte Clube de São José, né? Tinha lá um salão de baile. O tênis tinha a brincadeira dançante em cima da Ponto Frio, na Rua 15. Na Associação Esportiva São José tínhamos lá as brincadeiras dançantes, boas brincadeiras, muito, muito bom. E lá e tínhamos um salãozinho do tênis, um salãozinho antigo, São José. Os seus amigos de hoje, quem era o pé de valsa daquela época? O pé de valsa sempre foi a família Frige, né? Ora, já morreu de Tinho Frige, era bom, pé de valsa. Mas tinha pé de valsa. Nossa, foi meio profundo na matéria aí, mas pé de valsa, difícil. Pé de valsa mesmo era no tempo do Night, né? Você já ouviu falar no Night Club? Não. Não? Night Club era dos crioulos, né? E gente boa, viu? Era onde? Eu era na Avenida São José, depois mudou para a Rui Barbosa. Eu cheguei a conhecer, chegava a frequentar lá. E a gente aprende a dançar muito com eles, viu? Até bailes, não só baile não, carnaval. Eles são bons mesmo, soa a camisa. Os bons de bailes de São José, nós tivemos vários. Nós tivemos a época do H13 no CTA, onde tinha as formaturas dos indianos, do pessoal como é que chama, da aeronáutica, né? E no H13, conhece o H13? Conheço. Do H13 lá tinha os melhores bailes na época aqui em São José. Tinha bons bailes também no tênis, bons bailes, não existia o Santa Rita, era na Associação Esportiva. Tínhamos Nossa, mas tem muita gente. O senhor falou que conheceu sua esposa em São Paulo, né? Foi. São Paulo. O senhor tinha quantos anos, né? 26 anos, 25. Enrolou ela há muito tempo ou casou logo? Isso, enrolou, olha aí. Não deu para enrolar não, porque eu não era muito enrolado não, viu? Eu era mais enrolado, fui muito enrolado por ela e eu... E casou rápido? Mais ou menos, viu? 27 anos, com 27 anos casei. Então, e aí em São Paulo, veio para cá com aquela expectativa de entrar no imobiliário, montar. Em 68 ela chegou e disse para o senhor que o senhor seria pai. E aí, como é que foi? Seria? Pai. Ah, meu filho, você já passou, né? Duvidar muito não vai, né? Como é que foi aquele momento lá? Mais uma responsabilidade. E que responsabilidade, né? Como é que o senhor recebeu a notícia? Essa responsabilidade, eu trabalhava, Dirceu. Opa, a barriga está pedindo pastel aí.
15 de julho de 1968, a noite mais fria do ano. Eu trabalhava no Ouro Verde, antigo paulistano. O bar paulistano foi bar de político, hein? Juarez Paiva, a turma dos Paiva. Ali tem história, histórias cabeludas, viu, Tristão? Como é conhecer aquela história lá, aprofundar nessas histórias aí que você vai ver. Deve ter alguns livros lá na sua casa, lá não tem história, você tem. Você fazia as suas reminiscências do passado, eu sei. Então, uma noite fria de julho, lá no Bar Paulistano. 15 de julho, eu saí, quem me ajudou muito, que ajudou, até eu fui nessa noite mais fria, eu estava junto com a minha esposa. Foi um sacrifício danado que ela fez, parto danado. O menino estava sentado, já nasceu cansado, né? E o Hiroshi Takutani morreu, o japonês, foi sócio do Ishiro. Ele foi o médico da minha esposa. O parto foi dele. Só que aconteceu uma coisa. Na Santa Casa, como demorou para atender, eu fui até a secretaria, peguei o telefone e liguei direto para o doutor. Eu fui chamado a atenção pela irmãzinha, né? Porque sempre foi da irmã, né? Mas até eu já tinha cometido o acerto, não é eu. E ele veio e tal, fez o parto e tal, que ela podia até ter feito já, porque elas são preparadas para tal fim também. E ele estava sentadinho. Por isso que eu falo sempre que você nasceu cansado já. Mas foi a noite mais fria. Então, nesses 2 anos que eu trabalhei no bar, Dirceu, 2 anos, eu não tive oportunidade de cheirar muito meu filho, bebê, né? Porque eu trabalhava 15 dias à noite. Não lambeu a cria, né? O privilégio foi do meu cunhado, né? Que pôs a camisa do São Paulo nele. E a flauta. Antigamente era flaudão, né? Hoje você compra pronto, né? Mas tem muita história. Na época do Vale Paraibano, Dirceu, a gente tinha oportunidade, você vai falar da juventude, o gabinete do Zé Marcondes era aberto, entendeu? Tinha o Paulino Breyer como secretário, e eu perguntava, seu Paulino, já está pronta a matéria? Pode entrar lá, o Zé já aprontou para você, para levar para o meu primo, para sair no Vale, né? Ele foi sócio com Jamil Matter e o Edevar, criaram aquele álbum de São José, capa amarela, lembra? Não é na minha época. Não, mas você não conheceu esse álbum? Tem o único álbum de São José. Sim. Então, você tinha acesso fácil, entendeu? Você entrava no gabinete do prefeito, conversava com o prefeito, você conhecia o secretário de obras direto. É lógico, a cidade era menor, não podemos comparar para ter o mesmo acontecimento de antes e de hoje. Não dá, não tem condição, né? Hoje nós estamos 700 ou mais mil habitantes, e nós temos quanto? Devia ter uns 40, 48 mil habitantes, era outra história, era menos até. Outra cidade. Menos até. Em 1970, acho que nós tínhamos 70 ou 80 mil habitantes, nós devíamos ter uns 30 mil habitantes na época. João Cursino, estudei no João Cursino. Henrique Ferro, estudei com Henrique Ferro no Olímpio Catão. Do Olímpio Catão, nós tivemos oportunidade, eu tive oportunidade de estudar com o alemão da banca de farinha, o famoso Braulio de Mello, você conhece, e vários outros. No ginásio nós tivemos oportunidade de conhecer, eu tive oportunidade de conhecer, estudei com o Zé Férez, com a mim, e muitos outros, com o Mané dentista, você sabe quem foi jogador de futebol, o próprio pessoal que estudava em outras áreas, já no científico, o Pedro Ives, o Paulo Simão, entendeu? A Leila, a irmã,
Mas muita gente. Então, se for enumerar, é capaz que não quero esquecer de ninguém, não. O senhor é um homem religioso? Sou religioso, sou católico, não praticante, mas a fé. E sou casado com uma presbiteriana. E casei-me na igreja evangélica. Por quê? Porque o pai dela era pastor no tempo do Lampião, lá no Nordeste. O pessoal avisava: reverendo, volta para trás que o Lampião está por aí. O reverendo já tinha andado léguas e léguas e caminhava para trás. E eu fui conhecendo tudo lá. E o seu clube do coração qual que é? Já falei para você, né? São Paulo? Apesar de ter perdido 5-2. Você continua no Corinthians? Não, eu sou palmeirense. O hobby seu qual que é, o senhor Assunção? Meu hobby hoje. O hobby meu. Meu hobby é o que é. Seria hoje mais pegar a parte da internet, né? Mais leitura, alguma leitura que me chame a atenção, mais antiga, né? A história de São José. Eu gosto muito. E ouvi muito. O senhor tem alguma viagem assim que foi inesquecível? Viagem nacional? Uma viagem do senhor marcante. Essa viagem no Nordeste é uma viagem interessante, porque é uma viagem que traz, que volta ao passado, né? Que você conhece a história também sofrida do povo de lá, né? E você viaja para lá, você conhece uma coisa. Você viajando para o sul, Santa Catarina e tal, nas colônias, gente que trabalha, viu? Não que o nordestino trabalha, o nordestino é sofrido e trabalha, mas os sulinos, aqueles italianos, os polacos, os alemães, entre outras raças, olha, é bonita a história deles também. Então é muito bacana eu gosto dessas histórias, eu gosto de sentar e ouvir a história, porque a gente aprende muito, né? Não é verdade. Todo dia a gente está aprendendo. Então eu aprendi muito nessa viagem para o Nordeste e aprendo também com as viagens para o Sul. Não que aqui em São José eu não vou. São muitos, com certeza, mas algumas que o senhor podia dizer aí que são marcantes. Personagens marcantes, figuras marcantes de São José dos Campos, na sua opinião. Que o senhor guarda como personalidades que marcaram mesmo a vida da cidade. Sem ser político. Pode ser. Pode ser político. Uma das que marcaram, uma das que marcou, aliás, a história de São José foi na época do Neif Mata, o próprio Jamil Mata, o meu primo Edevar Simões, que ele teve uma trajetória importante, um lutador, e que foi um mestre para mim, né? Apesar que já ter trabalhado antes em armazém, também trabalhava no armazém de uns que foi parente dos Frigi, aqui na rua Maitá, mas marcante foi o Edevar Simões, na época do Jamil Mata, com o Neif Mata, José Marcondes, que foi prefeito, né? São vários, né? Que marcaram são vários, cada um na sua fase. É lógico que também não posso esquecer que eu era pequeno, mas eu via o meu avô trabalhar bastante pela cidade, né? Em que naquela época era coronel, né? José Marcondes. Não, eu digo, meu avô que tinha título de coronel, né? Fazendeiro, qualquer fazendeiro tinha um título de coronel, né? Uhum. E tinha que tirar dinheiro do bolso para ser prefeito, né? Ou tirar dinheiro para administrar a cidade, não deixar a cidade para cá. E vários, tem muita gente, senão eu vou pecar em... Agora o senhor tem algum ídolo? Então, dos que passaram pela viagem, você falou em viagens, uma viagem que foi marcante foi aonde Cristo passou. Realmente
para mim, Jesus Cristo foi o que enfrentou tudo e a todos, e esse aí é ponto pacífico, né? Isso aí. E eu fui conhecer a história também, um pouco da história, né? Porque é um âmbito muito, olha, é valioso, mas quem não conhece, é bom conhecer, ou por escrito, ou se possível, fazer uma viagem, conhecer onde ele foi enterrado, da onde ele ressuscitou, e conhecer um pouco da história também é fácil, porque hoje você tem internet, tem livro, tem revista, tem toda a parada. Uma história fascinante. Né? Você tem toda a parada. E um bom mineiro que me surpreendeu, que me fez, que eu tenho uma admiração, que já foi também, e eu tive a oportunidade de conhecer as filhas, a Márcia, mais a esposa, tal, a dona Sara, foi o próprio Juscelino Kubitschek, né? Também marcou muito. Talvez tenha sido o iniciador do desbravamento mesmo desse país, né? Desenvolvimento do país, Desenvolvimento. Esse que deu também uma pessoa que me marcou muito, e até hoje eu guardo. E acompanho, tenho até histórias lá. E tive oportunidade de conhecer lá em Brasília, conheci as filhas dele. E o mausoléu que eu fui lá conhecer, você deve conhecer lá também, do Juscelino. Não tive a oportunidade. Mas vale a pena conhecer. Eu conheço, tem algumas coisas relatadas da história dele, guardada também. Porque é muito difícil hoje você ter grandes personagens que, tomara que tenha igual, né, para deixar a história para os que vêm vindo aí. Quem faz a história são a presença, o presente. Né? Agora, com muitas viagens que o senhor já fez, qual país do mundo o senhor gostaria de conhecer? Qual país do mundo? Eu gostaria de conhecer lá a terra do André Rieu, a Áustria, Viena, que é da Áustria. No tempo da guerra, o que ocorreu, eu tenho uma lembrança pequenininha, mas boa. Não foi muito boa porque ela teve curto prazo em casa. Eu lembro da personagem, da pessoa, a fisionomia dela, era uma senhora, e ela teve que se refugiar em São Paulo. E uma pessoa em São Paulo pediu para o meu pai ajudá-la. E essa senhora, ela veio colaborar, porque minha mãe ficou doente, né? E ela veio colaborar. Essa austríaca, ela ensinou a gostar de valsas, de músicas clássicas, né? Músicas que traz um bem, né? E ela colocava na rádio, lá na Rua 15, no tempo do Ivan Mimesse, ela colocava a valsa e corria lá para Rubem Júnior, lá em casa, para sintonizar a estação, que ainda era a frequência era na cobrinha, né? Fazia um barulhinho danado, né? Mas eu escutava as valsas que ela me proporcionou por muito tempo. Então, também umas boas lembranças. Nos tempos que a Rubem Júnior era só terra, e aquele barro, quando chovia, ia lá na lava-pés lá embaixo. Nossa. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho um filho. E o que esse filho representa para o senhor? É a continuação, né? Continuação, 2 netos, um casal de netos maravilhosos. Então, a gente acaba esquecendo do filho, né? Vai para os netos. Você tem. Do neto, E a esposa? E a esposa, o braço direito, esquerdo. Sem ela, você perdeu. Vai ficar paralítico. E uma grande saudade, hein, Vasconcelos? Grande saudade. Dirceu, grande saudade sempre a gente vai ter daquilo que a gente não quis fazer e teve medo, né? Então, eu não me lembro. Porque
grandes saudades, você vai voltar muito ao passado, e são várias as saudades, né? Não é uma só, não. Tem muita coisa que o próprio Vinícius já deixou escrito, né? Nas letras dele, né? Naqueles bares lá do Rio que ele sentava na mesinha e começava. Suas poesias. E de pessoas, tem alguma grande saudade? Saudade de grandes pessoas, eu vou esquecer de muita gente, né? Eu passei, o Dirceu, como você, como qualquer ser humano que tem a consciência tranquila nesse mundo, a gente sempre tem saudades de muita gente que já se foi, como tem muita gente ainda que estão por aí, gostaria de reencontrar. Eu gostaria de reencontrar muita gente que deve estar escondido por aí, né? Tá? O irmão da Terezinha, Cocha, que foi secretário do Sobral, Najib Moreno dos Santos, talvez algumas peraltices em determinado tempo determinada idade. Esse hoje está em São Bernardo, faz tempo que eu não vejo, gostaria de vê-lo, e assim como tem ele, tem outros também, tem outras pessoas. Mas a gente está se encontrando com o Alemão, a gente está se encontrando com o irmão dele, o Braulio, e assim tem muitas outras, tem as amigas, amigos, né? Agora, a última pergunta. Se o senhor tivesse que fazer opção por uma outra cidade, morar em outra cidade, sem ser São José, qual que o senhor escolheria? Nunca passou na minha cabeça quem que eu poderia. Talvez até fosse uma cidade ou do norte, nordeste, né? Nordeste ou do sul, né? Seria. Mas é muito difícil. São José você passa a amar, você passa a gostar demais, né? E não dá para encarar outra, não, o Dirceu. Muito difícil. É aqui mesmo? É aqui. Aqui você sofre, torce para o São Paulo, torce para o São José. Nossa, São José é uma, São José é uma torcida. São José é uma história, né? É sofrer demais. Eu sofro com o time. Naquela ocasião em que o time foi vice-campeão, que aquilo não sei como é que foi, logo para o meu time, né? O São José estava melhor que o São Paulo. Eu cheguei na casa do Eduardo Cury, lá na loja do Eduardo Cury, do velho Eduardo Cury, do Fuad, que ainda era vivo, e lá estava sentado o Dr. Vidal Moreira, que era meu tio, como delegado, e o velhinho, o Fuad sempre tinha a cadeirinha dele, né? Cadeira cativa, né? Aí eu falei para o Eduardo, pro filho, Eduardo, pai do Eduardinho. Eduardo, quando você faz a camisa de São José, porque eu quero arrematar algumas peças aqui, que eu vou levar lá para o Nordeste, né? E o que eu fiz, eu comprei algumas camisas dele e levei lá para São José. Nossa, o pessoal lá falou assim, legal, porque o pessoal torce mais para o time do Rio, né? Mas quando viu o São José, falou assim, nossa, estamos vindo bem desse time lá, acho que vai ser campeão, olha aí. Cheguei a fazer anúncio no jornal, pra frente, São José, bola e tal. Foi um momento bom. Foi. Hoje, infelizmente, acabou, né? Mas São José dos tempos onde hoje tem um posto de gasolina e tem a Igreja Universal, foi um campo de futebol, pulava o muro para assistir jogo. E hoje nem campo tem mais. Não, estão arrumando o campo, deixa eu calma.